dentro de 2 anos, a família, na verdade a gente usa até um pouco menos, dentro de 1 ano, a família não deu sinal de que ela atende, de que ela consegue aderir, e o técnico que está acompanhando, ele observa que dentro de mais 6 meses, mais 1 ano, a família dificilmente vai conseguir aderir, no sentido de que ela tem situações muito complexas para resolver enquanto sujeito, eu acredito que o melhor caso seja encaminhar para a família extensa ou para adoção. Né? A gente tem visto mais ou menos isso. A gente tem, inclusive, uma limitação aí de 2 anos. Dentro de 2 anos, a gente precisa resolver a situação da criança. Né? Ah, mas a família pode, depois de 5 anos, se restabelecer. Sim, ela pode se restabelecer. Mas a criança que fica 5 anos no serviço de acolhimento nunca mais vai restabelecer o período que ela ficou acolhida. Né? Ele ficou acolhido, ficou institucionalizado, não ficou em família. Então, a gente precisa ter... Eu entendo que a gente precisa ter como parâmetro a criança e o adolescente. Né? Quando a gente pensa até que ponto a gente tem que trabalhar a família. Vou dar um exemplo prático de como a família precisa ser trabalhada para não continuar o ciclo. Eu tenho uma adolescente hoje no serviço de acolhimento de 17 anos, que a avó, quando ela era criança, a avó assumiu ela e meio que tomou da mãe. Então, essa avó, para dar conta, né, das questões dela, ela invalida a autoridade das filhas, ela fez isso com a maioria dos netos, ela assume, depois ela entra numa situação de alcoolismo, leva para a rua, começa a aliciar e às vezes a pôr para catar sucata, e aí a criança precisou ser acolhida. Então foram 2 netas que foram acolhidas. As netas foram acolhidas, parou o trabalho com a avó. Adivinha o que está acontecendo hoje? A avó está com outra neta de 7 anos na mesma situação, que provavelmente vai ser acolhida. A gente já está acompanhando, provavelmente, o acolhimento. Quer dizer, faz 10 anos que essa avó fez isso com a adolescente que estava lá na casa, que está lá comigo. E não foi trabalhado isso. Talvez com essa adolescente que está na casa não deu tempo. Precisava mesmo de fazer o acolhimento e afastar. Mas se tivesse continuado o trabalho com a família, talvez ela não continuaria reproduzindo o ciclo transgeracional de fazer isso. Né? Então, a família ela tem que ser trabalhada sempre. Mas lá pelo CRAS, lá pelo CREAS, lá pela prefeitura, lá pela assistência social. Agora, nós, enquanto serviço de acolhimento, nós temos sempre como parâmetro a criança e o adolescente acolhido. Então, se a criança está há um tempo determinado no acolhimento e a gente percebe que a família não está conseguindo aderir à proposta, o técnico precisa ser técnico, né? E bancar a decisão de indicar uma destituição do poder familiar. E aí eu vou fazer uma parte aqui, porque o grupo pediu para eu trazer isso, né? Sobre a destituição do poder familiar, que a gente conversou. A destituição do poder familiar, gente, ela é vista de maneira muito equivocada no serviço de acolhimento. Porque ela é vista como se você desvinculasse a criança daquelas pessoas. E isso não é verdade. Né? A destituição é a perca dos direitos dos pais em relação aos filhos. Ele não tem direito de guarda, ele não tem direito de pedir algum benefício, ele não tem direito de herança, ele perde os direitos em relação àqueles filhos. Mas os filhos não perdem os direitos em relação aos pais. Eles continuam tendo direito de herança, continuam tendo direito à pensão alimentícia, eles continuam sendo filhos, continuam tendo vinculação biológica e jurídica com essas pessoas. Tá? Então, a tendência do serviço de acolhimento é, inclusive, dentro do serviço, falar assim, não, você já é destituído, não tem família. Mentira. Por favor, não façam isso. Os seus pais, por uma conduta daquele momento, foram destituídos porque eles não tinham condições de cuidar, porque eles não quiseram, porque eles colocavam vocês em risco. Mas continuam sendo seus pais. E você continua tendo seus direitos de filho em relação a esses pais. E se for verificada a possibilidade desses pais em reaver a guarda dos filhos, o restabelecimento do poder familiar pode ocorrer e os filhos podem voltar para os pais. Então, nem sempre o serviço de acolhimento vai deixar de trabalhar a família. Se você tem um adolescente de 15 anos dentro do serviço, ele já está destituído há 5, e a família demonstra que tem condição de cuidar, que tem alguém que pode, você pede para ser restabelecido o poder familiar e retorna a criança para casa. Né? É que existe um liame aí. Quando acontece a destituição dos pais de uma criança de 2, 3 anos, você precisa cortar a vinculação para restabelecer com a família adotiva. Então, é necessário, sim, o afastamento, mas porque você está com a perspectiva de uma nova família. Então, você afasta, você desvincula da família biológica para fazer uma nova vinculação afetiva. Agora, se a gente está falando de adolescente, você vai desvincular afetivamente para vincular a quem? Concordam? Não tem a quem vincular. Então, você destitui para resguardar o direito daquele adolescente, mas você não necessariamente proíbe o contato, até porque você não vai conseguir.
Eles vão fugir, eles vão se encontrar na esquina, a família vai na porta da escola. Não é verdade? A gente consegue manter os adolescentes longe das pessoas que eles têm vínculo? Mesmo que os coloque em risco. A gente não consegue totalmente. Só se a gente trancar. A gente não pode trancar. Né? Então, eu acho importante pensar na destituição dessa forma, como algo que é para tirar o direito do pai com a mãe, mas não para tirar o direito da criança. Uma coisa que as pessoas sempre se esquecem, e também é uma fala frequente, então vamos destituir o adolescente para quê? Né? Se ele não pode ser adotado, então não vamos destituir. Mas não se esqueçam, os direitos dos pais vão se manter. E aí, quando esses pais forem idosos, esses pais que muitas vezes são omissos, que não quiseram cuidar, porque tem família que não consegue, mas tem família que não quer mesmo, não é isso? Tem família que não consegue, tem família fragilizada, vulnerável, mas tem família que não quer mesmo assumir os seus. Esses mesmos pais podem depois pedir pensão alimentícia e exigir dos filhos, na velhice, que eles assumam a responsabilidade como filhos. E se esses filhos foram destituídos, os pais não podem exigir nada, porque eles foram destituídos antes, né?